Pessoal, eu quero dar as boas-vindas aí a vocês. Então vamos dar início aqui mais uma aula nossa, mais uma aula de exercícios. Como eu comentei na última aula, hoje a gente ia se concentrar naquelas expressões algébricas, ou seja, construção de expressões algébricas, tá bom? Lembrando que no final das contas, o que a gente sempre vai estar fazendo aqui nessas construções que envolvem as expressões algébricas? A gente vai manipular essas expressões de forma que a gente chegue em coisas que a gente já sabe construir, em objetos que a gente já sabe construir por experiências anteriores. Então, o nosso foco nos exercícios hoje é justamente manipular essas expressões de forma a obter coisas que a gente já sabe construir. Então, vamos aqui aos nossos exercícios de hoje. Então, vocês podem ver aí na tela de vocês agora que eu vou fazer uma construção, essa construção do raiz de AB. Isso é uma observação, certo, pessoal? Quando eu coloco assim, construir raiz de AB, eu estou partindo do pressuposto que é dado para a gente o segmento A e que é dado para a gente o segmento B. E quando não se falar nada, não se falar, no caso, nada de segmento unitário, eu não vou usar essa possibilidade de ter o segmento unitário, tá bom? Que seria o segmento equivalente ao 1. Então, nessa construção aí, é como se fosse dado para a gente apenas o segmento A e o segmento B. Em aulas passadas, a gente já até chegou a fazer essa construção, lá naquela época da média aritmética, maior ou igual que a média geométrica, né? Não sei se vocês lembram. Podem até voltar aí nos vídeos e dar uma olhada novamente. Mas eu vou reconstruir aqui como é que a gente faz aí a média geométrica. Lembrando que isso aqui é a média geométrica de AB, né? Por isso que eu estou falando em média geométrica. Então, vamos aqui à construção de raiz de AB, dado o segmento A e dado o segmento B. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é construir um segmento de tamanho A mais B. Tá certo? Então, esse segmento aí, suponha que eu estou fazendo ele e ele tem o tamanho A mais B. Vamos dizer que daqui para cá é o A, tá certo? Então, aqui é A. E o restante aí do segmento é o B. Eu vou colocar um pouquinho aqui mais para baixo, porque eu vou ter que construir aqui um semicírculo. Deixa eu botar aqui mais assim. Pronto, aqui fica bom. Aí o segundo passo é o seguinte, a gente vai marcar o ponto médio desse segmento. Então, vamos supor que o ponto médio dele é bem aqui. Então, a gente constrói esse ponto médio aí. Tá aí marcado. Não vou colocar nomes não, porque não vai interferir nada na nossa construção. E aí eu vou construir um semicírculo, uma vez que eu tenho o centro, ou esse ponto, e eu vou usar isso aqui como raio, né? Isso aqui é o raio. Eu vou construir esse semicírculo aqui, ó. Certo? Então, suponha aí que eu fiz essa construção desse semicírculo. Então, construir aí o semicírculo aí. Use a sua imaginação para ver que é um semicírculo bonitinho, né? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou levantar a partir desse ponto aqui, ó, uma perpendicular. Tá certo? Também eu sei construir, já tenho o ponto, já tenho a reta, a perpendicular essa reta aqui, claro. Até ela atingir o círculo. Então vamos aqui. Então, lembrando que esse ponto aqui de onde eu parti, né, é o ponto do qual isso aqui mede A e isso aqui mede B, que foi a construção inicial que a gente fez. Aí, esse segmento aqui, pessoal, ele é justamente o segmento que a gente quer. Ele é o raiz de AB, né? Porque se você completar esse triângulo, eu vou completar aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Isso aqui é um triângulo retângulo, já que isso aqui é uma semicircunferência. Então, aqui é reto. E isso aqui é a altura relativa à hipotenusa, né? Então, nas relações métricas lá do triângulo retângulo, não sei se vocês devem lembrar lá da geometria, né? Ou
ter topado nisso em algum momento, que essa altura ao quadrado tem essa relação, né? A altura ao quadrado, vou chamar de H, né? Essa altura aqui. Lembrando que aqui é 90 graus. É igual a A vezes B, né? A gente chama isso aqui de projeção, né? Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. É simples de você enxergar isso, tá bom? Fica aí como exercício de você enxergar essa relação métrica. Você usa apenas uma semelhançazinha, né? Então, a semelhança entre esses triângulos aí, o triângulo maior, você consegue aí desenvolver aí chegar nessa conclusão aqui, tá bom? Mas aí você termina o problema, porque uma vez que você obtém isso, ó, isso significa que o H ele é igual ao raiz de AB. Tá certo? Então aí é facinho, você constrói aqui esse segmento, é a sua resposta, né? Esse segmento aqui é o raiz de AB que você queria construir. Agora nós vamos usar essa construção para chegar em construções um pouco mais elaboradas. Vejam aqui o nosso segundo exercício. Mais uma vez eu tenho que construir algo, né? No caso aqui, raiz quarta de A quarta mais 4B quarta. Talvez você pense, mas que coisa complicada, né? E como é que eu vou chegar, ou como é que eu vou usar, professor, a construção que eu fiz aqui, né? Essa construção anterior, sendo que aqui sequer tem um produto, né? Se vocês perceberem aí, sequer tem alguma coisa multiplicando, né? Exceto, claro, 4 vezes o B a quarta. Mas você não tem aí duas expressões multiplicando, né? E aí entra a questão que eu falei para vocês de manipular algebricamente essas expressões para chegar em algo que a gente já conhece. E provavelmente vocês nunca viram essa manipulação que eu vou fazer aqui, mas ela é uma manipulação relativamente conhecida, certo? Em que eu vou pegar o A quarta, vou começar aqui manipulando essa expressão de dentro, depois a gente coloca a raiz no meio aí. Então, A quarta mais 4B a quarta. Observem o que eu vou fazer. Eu vou inicialmente somar 2 a 2B2. Então, eu vou somar aqui nessa expressão, mantenho ela do jeito que está e somo 2 a 2B2. Claro, 2 a 2B2 não, 4 a 2B2, perdão. Claro, se eu somei algo, para não alterar a expressão, eu tenho que subtrair também. Então, vou tirar aqui 4 a 2B2. Assim, eu permaneço com a mesma expressão, porque essa expressão se anula com essa. Só que, por que eu estou somando isso daqui? Porque esses camaradas aqui, eles vão formar um quadrado perfeito, tá bom? Não sei se vocês já viram essa questão, mas isso daqui, ó, vai virar a seguinte expressão, ó. Vai ser A ao quadrado mais 2B ao quadrado, tudo ao quadrado. Veja como se eu expandir isso, de fato dá isso. Deixa eu só repetir logo aqui a outra, que é 4 a 2B2. Ó, se eu fosse expandir isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, A quarta. O quadrado da segunda, ó, 4AB a quarta. Mais 2 vezes esse, ó. Ora, 2 vezes esse, fica 4 a 2B2. Então, essa expressão aqui, ó, vira essa daqui, tá certo? E aqui eu só fiz repetir novamente o menos 4 a 2B2. Só que 4 a 2B2, você sabe que isso aqui é 2 vezes AB ao quadrado. Então, eu vou só escrever para vocês enxergarem. Então, isso aqui é igual. Repita aqui o quadrado que eu tinha visto, né? Aí, menos 2AB ao quadrado. E aí, você ficou com uma fatoração extremamente conhecida, que é a diferença de quadrados, ó. Então, isso aqui é o quadrado menos isso aqui é o quadrado. Então, a gente também sabe fatorar isso, né? Sabe mexer nessa expressão.
Então, vai ficar o que está dentro do primeiro menos o que está dentro do segundo, vezes, aí agora mais, né? Então, 2 mais B2, o que está dentro do primeiro, mais o que está dentro do segundo. Então, essa expressão inicial, que a princípio não tinha nada multiplicando, né? Não tinham duas expressões multiplicando, virou a multiplicação dessas duas expressões. Parece até mágica, né? Como as coisas funcionaram aí. Aí eu vou deixar um pouquinho mais ajeitado para a gente ver a construção que a gente quer. Então, vou dar um passinho a mais, só para a gente enxergar a construção certa. Ó. Então, isso aqui vai ser... Aí eu vou juntar esse, vou pegar 1b ao quadrado aqui e o menos 2ab aqui, que formam um quadrado, né? Então, fica assim, ó. A menos b ao quadrado mais 1b ao quadrado aí. Então, esse b ao quadrado aqui, ele veio porque aqui tem 2b2, né? Então, eu separei um dos b's aqui. E aí, ficou esse quadrado perfeito. Anote, ó. A ao quadrado está aqui. O b ao quadrado está aqui 1. Aí, junto com esse b ao quadrado, fica um 2. E menos 2ab, né? Está aqui. Aí, da mesma forma, eu faço com a outra expressão. Então, aqui é a mais b ao quadrado. Aí, fica mais B2, tá certo? Então, eu fiquei com essa expressão aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar de x, só para vocês enxergarem melhor. Chame de x raiz dessa primeira expressão aí, ó. Então, o x vai ser raiz de A2 menos A menos B ao quadrado mais B2. E vou chamar de y o raiz da outra expressão. Então, vai ser A mais B ao quadrado mais B ao quadrado. O que acontece, né? Aí, eu sei construir tanto essa expressão como essa, né? A gente já sabe construir isso daqui. Por quê? Porque a gente sabe construir isso aqui, e nada mais é do que montar um triângulo retângulo cuja hipotenusa vai ser x, né? Você faz um triângulo com cateto B, o outro A menos B, que, claro, eu não sei quem é o maior aqui, então se o maior for o A, então fica A menos B. Se o maior for o B, fica B menos A, porque tanto faz aqui, porque está elevado ao quadrado, certo? Então, você constrói o B menos A ou A menos B. O B você já tem. Aí, o triângulo retângulo de cateto vai ser justamente esse camarada aqui. Da mesma forma, esse. Então, você sabe construir o teu X e você sabe construir o teu Y. E, portanto, você sabe construir a média geométrica de X e Y. Né? Então, logo, sabemos construir, foi o que a gente acabou de fazer, né? Raiz de x vezes y. Mas raiz de x vezes y é justamente, ó, raiz da raiz, né? Que é raiz. Aí quem é o teu x? O teu x é esse aqui, ó. Então vamos copiar aqui ele. Para colocar aí, ó. Então, isso aí fica aqui, ó. Aí, vezes aqui. Aqui não vai dar, pessoal. Vou colocar um pouquinho para baixo, certo? Então, vou botar aqui o outro, tá bom? Imagina aí que tá tudo na raiz, só para não passar para invadir aqui o outro problema. Aqui é o outro, certo? Então, raiz disso tudo aqui, multiplicando. Aí só que a raiz da raiz fica a raiz quarta, né? Por isso que aparece esse raiz quarta aqui, tá legal? Então, fica aí essa construção. Então, entenderam? A gente, primeiramente, colocou a expressão de uma maneira que a gente consegue enxergar outras construções que a gente já fez no passado. No caso, acabamos de fazer a média geométrica.
Tá legal? Então, se você... Lembrando que isso aqui é raiz, ó, isso aqui... Você ia desfazendo esse espaço, né? Porque ficaria a raiz de tudo isso aqui. Aí que é isso aqui, né? Ficaria a raiz disso, raiz disso, raiz disso, raiz disso, raiz disso. E aí você, como está tirando essa raiz maior, fica a raiz da raiz, que é raiz quarta. Tudo bem? Então essa daí é uma construção que a gente faz. E uma construção parecida com essa, que foi o meu propósito de colocar essa primeira aí, é essa daqui, ó. Agora é construir a raiz quarta. Agora eu não tenho mais o 4. Aí você pode se perguntar, e agora, né? Se eu não tenho mais o 4, eu não consigo fazer. Mas aí você consegue fazer. Você ainda consegue fazer. Como? Tentando deixar ela com a mesma cara que essa anterior, né? Você tem que deixar ela com essa cara aqui. E falta muito pouco, aí falta o 4, né? Você pode pensar assim, falta o 4. Então, vamos tentar fazer dessa maneira, né? Então, vamos manipular. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz quarta. Aí, a gente tem inicialmente aqui a quarta mais b a quarta. Não falta um 4 para ficar parecido? Pois vamos fazer esse 4 aparecer. Então, vamos fazer esse 4 aí aparecer para a gente poder deixar parecido com a expressão anterior. Então, eu coloco o 4 aqui, multiplicando b a quarta. Só que se eu coloquei o 4 multiplicando, eu tenho que colocar ele dividindo. Senão, eu vou estar alterando aqui a minha expressão. Lembrando que a raiz está pegando tudo isso aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Só para sinalizar aqui que está pegando o a quarta. O b a quarta sobre 4, né? E agora você continua até ficar, ó. Então, vai ficar agora assim, ó. Raiz quarta. Aí, para deixar ainda não está do jeito que a gente queria, né? Mas você bota assim, ó, 4. Aí agora fica aqui dentro, ó. B sobre... Opa, eu ia colocar como eu tinha pensado, né? Então, fica B sobre... Aí, tem que ficar a raiz quarta de 4, né? Porque eu estou levando aqui a quarta, ó. Certo? Esse raiz aqui, quarta, foi porque eu estou levando aqui, eu estou colocando ele para dentro, né? Colocando como se fosse uma coisa só. Então, como eu quero colocar elevado à quarta, então eu tenho que tirar a raiz quarta para ficar elevado à quarta. Tudo bem? Então, aí fica agora assim. Aí você vai chamar esse camarada aqui, só para você ficar mais fácil de você enxergar, vamos chamar aqui de y mesmo. Então, você tem o seguinte, ó. Você tem raiz quarta de a quarta mais 4y a quarta. Claro, eu usei lá as letras A e B, mas não importa quais letras você tem. Se você souber construir o y, então, como você já tem o A e você sabe construir isso, então você tem a construção da mesma maneira que eu mostrei no problema passado. Então, o nosso problema agora se resume a eu mostrar que eu consigo construir o meu y. E vamos fazer isso. Vamos tentar construir o y. Vamos ver se o y é construtível, né? Então, lembrando, quem é o meu y? Meu y, vou colocar aqui do lado, ó. Ele é b sobre raiz quarta de 4. Será que eu consigo construir? Será que eu consigo fazer essa construção aí que vocês estão vendo? Vamos dar uma ajeitadinha, né? Do jeito que está aí. Lembrando que o 4, ele é 2 ao quadrado. Então, essa expressão aqui, vou colocar aqui mais para baixo, nada mais é do que b sobre raiz de 2. Por quê? Só lembrando aqui, vou colocar aqui, ó. Raiz quarta de 4 é raiz quarta de 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 quartos, que é 2 elevado a 1 meio. E 2 elevado a 1 meio é raiz de 2. Então, só para poder
Quem não entendeu esse passo, né? Entender. E agora eu vou tirar essa raiz de 2 de baixo, né? Que ele, na parte de baixo, no denominador, fica ruim da gente manipular. Como é que eu faço isso? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um bocado de manipulação algébrica e estou indo passo a passo para vocês entenderem direitinho as manipulações aí que a gente faz. Né? Para quem não está acostumado ainda, eu sei que alguns de vocês ainda não estão acostumados. Aí fica assim, ó. B raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2, claro. E o meu y, então, chegamos à conclusão, vou colocar aqui embaixo, que o meu y ele é b raiz de 2 sobre 2. E isso eu sei construir. Por quê? Porque lá nas construções que vocês devem ter visto no livro do Eduardo Wagner, que eu coloquei para vocês lerem lá aquele capítulo, e também nos vídeos, né, que eu fiz, a gente sabe construir b raiz de 2. E se a gente sabe construir b raiz de 2, uma vez dado b, claro, a gente sabe construir b raiz de 2 sobre 2, porque é metade dele, a gente sabe construir metade de um segmento. Então, o y é construtível. Se o teu y é construtível, então essa expressão aqui pelo problema anterior também é construtível. E a gente finaliza assim o problema. Então, notaram? Mais uma vez, eu manipulei a expressão algebricamente para poder chegar numa expressão em que eu sei já fazer a construção dela. Isso foi passo a passo. Veja que para chegar na construção desse problema aqui, na solução dele, eu usei 2 problemas. Primeiro, saber construir raiz de A vezes B. Depois, eu utilizei isso para construir raiz quarta de A quarta mais 4B a quarta. E depois eu usei esse mesmo fato para poder construir raiz de A quarta mais B a quarta, sem o 4, né? Então, deixando do jeito que era a expressão anterior. Então, isso é uma maneira que vocês sempre vão ver aí, recorrente, de acontecer várias vezes nos problemas que vocês vão resolvendo no livro. Vamos dar um passinho mais adiante. Agora, a gente tem que construir raiz de A e para nós vai ser dado o segmento unitário. Então, observe aqui, ó, que é dado o segmento unitário. Então, você tem o 1. Você tem um segmento que você pode chamar de 1. Então, a gente tem o A e a gente tem o 1. Tudo bem? Então, a gente tem esses 2 segmentos aí para poder trabalhar. Como é que eu faço? Simples. Vamos de novo utilizar que a gente sabe fazer a construção da média geométrica. Basta observar, ó, vou até botar assim, ó, basta observar que, olha pessoal, raiz de A é a mesma coisa que raiz de A vezes 1. Ou seja, raiz de A é a média geométrica entre o A e o segmento unitário, uma vez que você tem um segmento unitário aqui para trabalhar. Como a gente sabe fazer a construção lá do primeiro problema da aula de hoje, então a gente consegue também construir raiz de A, que é a média geométrica, né? Aquela mesma construção. Faz um segmento de tamanho 1 mais A, levanta lá, faz o semicírculo, levanta a perpendicular, e a perpendicular vai ser a raiz de A, tá bom? Então, veja como ficou simples, né? Uma vez que a gente sabe aquela primeira construção, que não é uma construção tão óbvia, né? Ela não é uma construção tão óbvia. Então, vamos agora para o quinto problema, que vai usar agora exatamente isso. Agora, eu não quero mais construir raiz de A, mas eu quero construir a raiz quarta de A. Novamente, é dado para a gente o segmento unitário, né? Então, o segmento unitário ele é dado, ou seja, a gente tem tanto o segmento A e a gente tem também o segmento de tamanho 1. Tudo bem? Uma unidade aí. E agora, né? Como é que eu faço? Eu sei construir raiz de A, mas raiz quarta de A, aí você tem que pensar um pouquinho, né? Como é que faz? Mas você vai enxergar de novo aí o raiz quarta de outra maneira, né?
Então, vamos lá. Então, raiz quarta de A. Deixa eu apagar aqui. Raiz quarta de A. Você sabe que é a raiz da raiz, né? Então, você sabe que isso aqui é a raiz da raiz de A. Tudo bem? E raiz de A a gente sabe construir. A gente usa de novo a mesma técnica passada. Mesmíssima mesmo. Então, ó, fica assim agora. Isso aqui é a raiz, ó, da raiz de A vezes 1. Então, é a média geométrica desse e desse. Como você sabe construir esse, né, pelo que a gente viu no exemplo passado, no exercício passado, o exercício 4, acabou, né? Então, você sabe aí de novo. Então, você aplicou 2 vezes aquilo que você fez no problema anterior. Então, ficou simples, né? Então, ficou bem simples aí também, uma vez que a gente sabe fazer as construções. Tudo usando lá aquelas técnicas lá do início, né? Aquela técnica lá do início. Por fim, pessoal, eu queria finalizar com esse problema aí para vocês, né? Então, isso é para demonstrar para vocês que, às vezes, os problemas eles se resumem, na verdade, a dificuldade deles é você enxergar como é que é a manipulação que você vai fazer. E para enxergar a manipulação que você vai fazer, é só realmente vendo essas manipulações, tendo contato com elas, essas ideias novas, né? Como eu sempre falo, sempre ter a questão das ideias, né? Porque elas que vão ajudar aí a gente quando se deparar com os problemas, enxergar essas ideias neles, né? Mais uma vez aí, a gente tem agora a raiz de A vezes B vezes C. Então, vamos colocar numa forma que a gente consegue aí fazer essa construção. Então, vamos pegar aqui raiz de A vezes B vezes C. Vamos enxergar assim, isso aqui é raiz de A. Aí o B e o C eu vou juntar. Como se fosse, vou chamar até, sei lá, de Y, né? Então, vou chamar de Y. Então, isso aqui fica assim, ó. Raiz de A vezes Y. Se a gente souber construir o Y, acabou. Porque a gente já sabe construir aí o raiz de A vezes Y, tá certo? Se a gente souber construir o Y, porque a gente sabe construir o A e sabe construir raiz de A vezes Y se a gente souber quem é o Y. Só que o Y, pessoal, vou colocar aqui o Y, ele é B vezes C, certo? Então, Y é B vezes C. Aí você pode enxergar da seguinte maneira, ó. Isso aqui é se somente se, aí eu vou colocar assim, ó, B sobre Y igual a 1 sobre C. Então, aí eu posso enxergar dessa maneira. Logo, o Y, eu tenho um segmento unitário, lembrando, ó. Então, o Y ele é a quarta proporcional dos segmentos B, 1 e C. Tá certo? Então, ele é essa quarta proporcional. Como ele é essa quarta proporcional, eu sei construir o Y. Então, acabou o problema, porque se eu sei construir o Y, eu já tenho o A. A gente viu lá do primeiro problema que eu sei construir raiz de A vezes Y. Então, a gente, mais uma vez, usa aquelas ideias lá desde o início do problema, dos exercícios aqui. Tá bom? Então, pessoal, esses foram os problemas, né, que eu trouxe hoje para a nossa aula, mostrando essas ideias de manipulações, né, que, na verdade, a gente só faz um reaproveitamento das construções que a gente já sabe fazer, dessas partes algébricas, dessas expressões algébricas, usando novas ideias, né, de manipular essas expressões novas aí. Então, isso aí é o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje.